Fala Vascaíno, fala Vascaína. Você quer ver o jogo entre Vasco e Goiás? Goiás entre Vasco? Isso mesmo. Sabe onde você assistir, que é o mais importante? Você Vascaíno, você pode assistir na Sport TV ou então no Premiere. Isso mesmo, rapaziada. O jogo entre Goiás e entre Vasco vai ser às 8h30 da noite neste domingo, para vocês terem noção. E quem vai transmitir o jogo vai ser o Premiere e a Sport TV, para vocês saberem. E assim, Vascaíno, para por aí não. Ainda você vai ter oportunidade, se você não tem, pay-per-view e não consegue ver Premiere Sport TV, você pode ver também pelo aplicativo no Google Futimax. Isso mesmo, rapaziada, é um aplicativo muito bom mesmo, só você colocar Futimax, rapaziada, e chegar na hora do jogo, às 8h30, colocar lá, você tem 3 opções, que é o plano 1, o 2 e o 3. Você coloca no 1, aí aparece a tela, se não ir no 1, vai no 2, se não ir no 2, vai no 3, e tenho certeza que vai em nenhum dos 3, que é mais importante, e você assim, fica mais fácil para você assistir a partida entre Goiás e Vasco, para vocês terem noção. E o mais importante, não perca esse pré-jogo no canal João Vitor Vasco, que está recheado de informações diárias sobre o Goiás, para vocês terem noção. Fala aí, rapaziadinha vascaína, tudo bem com vocês? JV para mais um pré-jogo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações para vocês assim, galera, não perder nenhum vídeo no canal. Tamo junto, valeu. Neste vídeo hoje irei falar para vocês um pouco sobre Goiás e Vasco. Isso mesmo, a última partida aí do primeiro turno, para vocês terem noção, um jogo muito importante para ambas as equipes. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações para vocês assim não perderem nenhum vídeo no canal. Tamo junto, valeu. Se você puder também dar uma força lá nas páginas, tudo aí na descrição, valeu. E vamos falar aí desse pré-jogo, esse jogo importante aí do Vasco contra o Goiás, que está em 20º, que está em último lugar, para vocês terem noção. Primeiramente aqui, rapaziada, vamos falar um pouco sobre o Goiás, o mandante dessa partida. O Goiás está em 20º, como eu falei para vocês, em 16 jogos, falta 2 jogos que eles ainda não jogou, então eles têm 2 jogos a menos. Em 16 jogos, o Goiás tem 2 vitórias para vocês terem noção, 5 empates e 9 derrotas. Isso mesmo, se der o número do Goiás, para vocês terem noção, o aproveitamento do Goiás é de 23%, para vocês saberem, tá bom? O Goiás, a última vitória do Goiás foi contra o Internacional. Isso mesmo, rapaziada, aqui ó, já tem um tempinho mesmo a vitória contra o Inter. O Goiás até que começou bem o brasileiro, rapaziada, isso daí foi no dia 13 de setembro, que foi a última vitória do Goiás, que foi contra o Internacional. Então assim, vamos dizer, tá mais de um mês sem ganhar uma partida o Goiás, então a crise lá é grande. Vale ressaltar que, independentemente desse momento difícil, o Goiás vem contratando vários jogadores. Contratou recentemente o Gustavo Blanco, bom volante, e também o Chico, zagueiro que estava na Turquia. Pegou também o Salazar, meio campo colombiano, Ariel Cabral. Então assim, os caras estão desesperados nesse brasileiro, estão saindo contratando jogadores para compor o elenco e ajudar o clube no máximo e ficar em 16º. Então assim, o Goiás corre contra o tempo sim nesse brasileiro, vai fazer de tudo para ganhar contra o Vasco, para dar um alívio no clube e também para a torcida, rapaziada. Vive um momento muito difícil, eu posso dizer que é o momento mais difícil do Goiás na sua história, porque cara, não é para qualquer um, na moral, não é para qualquer um. Assim, o pior momento do clube, rapaziada, supera ainda 2010 e 2015, quando foi rebaixado no brasileiro, para vocês terem noção. Então assim, cara, o momento do Goiás não é dos bons, tá bom? Para vocês terem noção, e temos que ficar bastante ligado. Eles vão ter jogadores importantes que não vão jogar. O primeiro deles é o Pintado, lateral, se não me engano, o uruguaio, não joga por conta de suspensão. Daniel Beza, principal nome do Goiás, e Fábio Sanches e o Henrique Almeida seguem lesionados, para vocês terem noção, tá bom? E o Anderson Moreira aí, rapaziada, ele
ficar maluco. Acabou atrapalhando ele, acabou atrapalhando os planos do Anderson Moreira. E ele agora vai trabalhar e vai fazer de tudo para fazer um time forte, com força máxima, para enfrentar o Vasco e poder trazer uma vitória, tá bom? Como eu falei para vocês, o Goiás tem 11 pontos em 16 jogos. Um número muito pequeno para um clube gigante como o Goiás, para vocês terem noção, né, rapaziada? E o provável time, a provável escalação do Goiás deve ser: no gol, Tadeu, Edilson, isso mesmo, Edilson, ex-Grêmio, ex-Cruzeiro, na lateral direita. O David Duarte, esse jogador vem fazendo muitas faltas e toma bastante vermelho. Isso é muito bom para o Vasco. Vale ressaltar que o Tadeu é o goleiro mais vazado do brasileiro, tá bom? E é um bom goleiro, né? O Heron, jogador da base do Goiás. Goiás que tá nessa maluquice de zagueiro, não consegue ter bons zagueiros e colocou agora a base, o Heron, né? Vai jogar como zagueiro. Na lateral esquerda, o Caju, ele acabou errando no último jogo. A torcida colocou a culpa nele, tá bom? Porque ele acaba fazendo alguns erros inacreditáveis na lateral esquerda. Então, Caju na esquerda. O meio campo deles deve ser Ariel Cabral, bom volante. O Breno, jogador da base, vem se destacando aí, sendo um dos destaques aí do Goiás, para vocês terem noção. Shailon veio do São Paulo, bom meio campista, jogador veloz, né, cara, consegue articular o meio campo. Eu achei ele sim um bom nome. E o ataque deles, o pequeno Queco, jogador de, se não me engano, 1,58, né, argentino, veloz, não tá naquele nível todo, mas é um bom nome. E os principais nomes, para vocês terem noção: Vinícius, paraibano, cara, se me engano é paraibano, né? Ele tem 3 gols nesse brasileiro, para vocês terem noção, e vem sendo um dos melhores jogadores do Goiás, é uma promessa no Goiás, 21 anos, um jogador que vai para cima, não tem medo, faz o drible, então temos que ter bastante cuidado com o Vinícius. E o centroavante dos caras, o Rafael Moura, o artilheiro do Goiás, aí, né, rapaziada, vem fazendo bastante gols aí que ele vem fazendo. Ele, cara, por pouco, não acabou com a vida do Fluminense. Ele, que se não me engano, marcou 2 gols contra o Fluminense, porque o Goiás perdeu pro Fluminense, tá bom, rapaziada? Então esse é o provável time do Goiás para enfrentar o Vasco, né, rapaziada, lá em Goiânia, para vocês terem noção. Cara, eu vejo que vai ser um jogo equilibrado para ambas as equipes. O Goiás aí, cara, vai fazer de tudo para ganhar essa partida, para dar um alívio, né, mas, se me engano, ganhando, continua um pouco na zona, então, assim, não iria melhorar em nada, só iria ganhar alguns pontos. E o Vasco, cara, tem que ganhar para sair da zona do rebaixamento, né, cara? Então, assim, é vida ou morte, ou você ganha, ou o Vasco ganha para dar um alívio, ou então perde para, assim, piorar a situação, porque, meu irmão, tá um pouco complicado nesse sentido aqui. Para quem não sabe, o Vasco vem do jogo contra o Caracas, da vitória na Sul-Americana, e, cara, tá tendo uma crise de surto de Covid no Vasco. Só agora, pelo que eu fiquei sabendo, o fisioterapeuta, pessoas do departamento médico já pegaram o Covid. E atualizando um pouco para vocês, alguns jogadores estão com Covid-19 e parece que o surto voltou ao Vasco da Gama. Isso é uma preocupação para o Vasco para os próximos jogos. Alguns jogadores podendo testar positivo e podendo aí, né, piorar a situação do Vasco. Entre eles, Caio Tenório, Marcelo Alves, Riquelme e Breno. São jogadores que estão com Covid-19. Alguns jogadores importantes como Caio Tenório e também o Breno e o Riquelme, jogadores importantes para o Vasco, estão com Covid-19, galera. Aí eu pergunto pra vocês, esses caras estavam todos juntos e aquela aglomeração toda no jogo contra o Caracas. O Tenório foi até titular, então a chance de ter um surto maior no Vasco é grande, cara, porque o Tenório jogou, o Tenório estava com geral, ele fez aglomeração com o elenco todo. Então, assim, cara, é impressionante como que as coisas, quando o Vasco, assim, tá começando a melhorar um pouquinho, vem o surto do Covid no Vasco. Então, assim, isso pode sim atrapalhar o Vasco. Tem grande chance de nós vascaínos ter novos casos de Covid no Vasco, tá bom? Então vamos ficar ligado, porque pode sim alguns jogadores importantes testar positivo. O caso, vamos dizer aqui, de um Andrés, de um Leonardo Gil, Léo Matos, Neto Borges, Fernando Miguel, Pikachu, Cano, Benítez. Esses caras podem sim testar positivo e pode sim
prejudicar o Vasco agora para os próximos jogos. O provável time do Vasco deve ser esse daqui. Vale ressaltar que Juninho, o Cano e o Benítez voltam ao elenco, tá bom, rapaziada? Como o Tenório não vai jogar a partida contra o Goiás, né, que é o jogo de hoje, que é mais importante, o Léo Matos deve ser o titular, então o provável time deles deve ser o seguinte. Tem algumas opções aí, alguns exemplos que eu vou falar pra vocês. Miguel no gol, Léo Matos ou Pikachu na direita, um dos dois vai jogar, bem provável que o Léo Matos deve ser o titular por ser um jogo pegado e pelo Vasco também precisar da vitória. Miranda e Ricardo Graça na zaga, os dois na zaga, o Henrique na esquerda. O meio campo do Vasco deve ser o Andrei e o Leonardo Gil e o Carlinhos. E o ataque do Vasco, provavelmente Benítez, Thales Magno e Thiago Reis. Esse é o provável time do Vasco para a partida contra o Goiás, para vocês terem noção. Se eu fosse o Vasco, eu não colocaria nem o Benítez e nem o Cano nessa partida. Por quê, João? Porque primeiro os caras não vão jogar 90 minutos. Se jogar 90 minutos, se passar de 50 minutos, a chance deles ter uma lesão grave é grande. Então, se eu fosse o Vasco, eu iria fazer o seguinte: colocaria Miguel no gol, Léo Matos, Miranda e Graça, Neto Borges na esquerda, daria uma oportunidade para o Neto Borges. O meio campo do Vasco eu colocaria Leonardo Gil, Carlinhos e Andrei. E o ataque do Vasco, não sei, eu daria aí um de maluco, colocaria o Thales Magno, o Thiago Reis, ou então na ponta direita, não sei, você coloca o Carlinhos na direita e puxa um pro meio campo, o Lucas Santos como uma opção, né? Temos aí o Vinícius Paiva, que não vem jogando bem, mas pode ter uma oportunidade, pode brilhar. Então assim, aos pouquinhos, rapaziada, vamos aí conseguindo o ritmo de jogo, vamos melhorando e tenho certeza que tem muita coisa ainda para evoluir no Vasco, tá bom, rapaziada? E falando um pouco de Caracas, ele ganhou ontem, para vocês terem noção, o Gran Valência pelo campeonato venezuelano por 4-0, o Caracas, isso mesmo, e vem embalado. Vale ressaltar que eles jogaram com o time reserva, isso mesmo, eles jogaram com o time reserva, e entre eles, o principal jogador desse jogo foi Alex Blanco, centroavante de 32 anos, tá bom, rapaziada? O astro do Caracas. Então vou falar, vão vir com força máxima, vão vir com tudo na partida aí agora de volta. Então vamos ter cuidado, rapaziada, porque agora, ó, o bagulho vai ser doido, tá bom? Lá no Olímpico. E ter bastante cuidado aí, cara, porque, meu irmão, o jogo vai ser pegado pra ambas as partes. Então é melhor o Vasco aí, cara, colocar um time misto. Não sei porque o Vasco não vai ter descanso de Goiânia, vai direto pra Venezuela, tá bom? Já deve chegar na Venezuela no máximo na segunda-feira. Então assim, pra fazer os treinos na terça e pra quarta-feira já ficar focado e já saber um pouco sobre o campo. Então assim, vamos ter cuidado, tá bom, rapaziada? Porque assim, um jogo muito importante para o Vasco. E assim, uma questão que eu queria falar pra vocês é a seguinte, que muita gente aí vem falando, cara, o Iago Pikachu, ele é um horrível, ele não joga nada. Cara, primeiramente, o Iago Pikachu, há 2 anos atrás, ele era o melhor jogador do Vasco. Geral ficava aplaudindo o cara. E só porque o cara tá num momento ruim, ele não prestar o Vasco. Que isso, rapaziada? Vamos ter humildade. Vamos parar de ser hipócrita, cara. Pô, uma coisa muito feia você ficar julgando o cara. Pô, na vez de nós ficar xingando, julgando, criticando o cara, vê o momento bom que ele fez pelo Vasco. Vê as coisas boas que ele fez pelo Vasco. Pô, rapaziada, o cara como líder no Vasco, um jogador importante, ele vem passando pelo momento ruim. Então vamos colocar a hashtag aí, Força Pikachu, valeu? Espero que todos os torcedores possam se unir e poder dar força aí, motivação para o Iago, para o Gleibson, Iago Pikachu, para o Escalação, e para ele voltar a ter aquele futebol em alto nível. E tenho certeza que ele vai se recuperar aí com o Ricardo Sapinto. Se o Thales está conseguindo recuperar aos pouquinhos, o Pikachu não pode? Claro que pode. Então, rapaziada, calma, paciência, que as coisas vão fluir ao longo do tempo. Valeu, tamo junto, isso aqui é Vasco, abraço!